Ok. Vamos iniciar agora o bloco número 4 da aula 2. Terminamos de falar sobre o cargo público, né? Na verdade, nós falamos de todos os cargos públicos, né? Nós falamos do cargo efetivo, do cargo eletivo, cargo efetivo, concurso, cargo eletivo, eleição. Falamos também sobre o cargo vitalício, né? Concurso ou quinto, ou terço, ou indicação. Falamos do cargo comissionado, falamos agora do cargo temporário. Cinco tipos de cargos públicos. Tá? Agora nós vamos falar sobre o emprego público, que é muito importante você saber sobre ele, tá bom? Então, o que seria um emprego público? Um emprego público, doutores, o emprego público ele é um vínculo estabelecido entre o poder público e o empregado público. Tá? Então, o cargo público é o vínculo que é estabelecido, né, entre essas duas pessoas jurídicas aí, poder público e o empregado público. Beleza. Como é que eu faço para acessar um emprego público? Como é que eu faço para acessar um emprego público? Eu tenho que fazer um concurso de provas ou um concurso de provas e títulos. Beleza? O emprego público, ele é um vínculo por prazo indeterminado. Ele é um vínculo temporário. Ele é um vínculo permanente e definitivo. Ele não é um vínculo temporário. Ele se estabelece por prazo indeterminado. Não há um prazo para ele terminar. A pessoa passa a ocupar um emprego público depois do concurso. Ele passa a ocupar um emprego público e ele não sabe qual é o dia que ele vai sair daquele emprego público, porque é por prazo indeterminado. Tá bom? Tranquilo. Então, a primeira informação que nós temos que saber sobre o emprego público é que ele é um vínculo profissional entre o poder público e o empregado público. Tranquilo. A segunda informação é que, para acessar o emprego público, a pessoa deve fazer um concurso público de provas ou de provas e títulos. Essa regra aqui está lá no artigo 37, 2 da Constituição. 37, inciso 2 da Constituição. Tá. Outra informação é a seguinte: o emprego público, ele não é de regime estatutário, né? Não existe uma lei criando um estatuto para o empregado público, não. O empregado público, ele vai seguir as normas de direito e de deveres, de obrigações e de proibições previstas no contrato e previstas na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Por exemplo, cidadão, ele vai ser contratado para trabalhar como frentista de um posto de gasolina. Ele vai assinar um contrato e ele deverá obedecer às regras do contrato e às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT. A mesma coisa acontece quando a pessoa vai assumir um emprego público. Ele faz um concurso público para assumir um emprego público. Quando ele assumir um emprego público, ele vai assinar um contrato e ele tem que obedecer às regras do contrato e às regras da CLT. Ok? Agora, diferentemente no cargo público efetivo, o cargo público efetivo não tem contrato. O cargo público efetivo não tem negócio de obedecer CLT. Não. O cargo público efetivo, o vínculo não é estabelecido com o contrato. O vínculo é estabelecido com a posse e as regras estão previstas no estatuto. Ok? Então é totalmente diferente de emprego público, de cargo público nesse aspecto. Tá ok? Então, pelo fato de um emprego público se tratar de um vínculo regulado pelo regime seletista, pela CLT, pelo contrato, né? A contribuição previdenciária do empregado público é uma contribuição para o regime geral de previdência social. E o regime geral de previdência social tem benefícios previdenciários que são administrados pela autarquia federal e INSS. Tá bom?
Então, assim, quando você está trabalhando em um emprego público, se você for se aposentar, você vai se aposentar pelo regime geral de previdência social. E você vai receber a aposentadoria pelo INSS, porque é o INSS que administra os benefícios do regime geral de previdência social, ok? Agora, no cargo público efetivo, não. No cargo público efetivo, você não vai contribuir para o regime geral de previdência social, não. Você vai contribuir para o regime próprio de previdência social. Exemplo, faço concurso para ser técnico da Agência Nacional de Aviação Civil, técnico da ANAC. A ANAC é uma autarquia. Então, beleza. Eu vou ocupar um cargo público efetivo na ANAC, ok? Eu vou contribuir para o regime geral de previdência social e vou me aposentar pelo INSS? Não, eu não vou, não vai acontecer isso comigo. Eu vou contribuir para o regime próprio de previdência social da União e eu vou me aposentar pela entidade previdenciária da União e não pelo INSS. Beleza? Ok? Então, existe essa diferença entre o cargo efetivo e o emprego público, tá bom? O emprego público é regime seletista e ele contribui para o regime geral de previdência social e vai se aposentar, receber benefício previdenciário pelo INSS. O cargo efetivo não. O cargo efetivo contribui para o regime próprio de previdência social, vai se aposentar e receber benefício previdenciário, não do INSS, mas de um ente previdenciário próprio da União, ou do Estado, ou do município, ou do Distrito Federal, enfim, beleza? Tranquilo. O emprego público também ele tem uma característica de ser um vínculo permanente, definitivo, né? A pessoa assume um emprego público e não tem data para ele ser dispensado, não. Tá ok? Beleza. E agora, uma característica importante do emprego público, que é bem discutida aí na jurisprudência e na doutrina, é que o ocupante de emprego público ele não tem direito àquela estabilidade depois de 3 anos. Não tem esse direito, tá bom? O ocupante de emprego público não tem estabilidade. Quem tem estabilidade é o cargo efetivo, tá ok? E, obviamente, o emprego público também não tem vitaliciedade, porque quem tem vitaliciedade é o ocupante de cargo vitalício. Vou até colocar aqui para ficar mais nítida a informação, né? Sem vitaliciedade, tá ok? Então, o empregado público não tem estabilidade, o empregado público não tem vitaliciedade. De acordo com a súmula 390, inciso 2 do Tribunal Superior do Trabalho, esse entendimento de que o empregado público não tem estabilidade, ele é adotado por essa súmula, tá bom? Ele é adotado pela Justiça Trabalhista, de acordo com essa súmula do TST, número 390, inciso 2. Então, tranquilo, empregado público não tem estabilidade, não tem vitaliciedade, isso aí sem problema nenhum. Agora, o que você tem que saber é o seguinte, o empregado público, mesmo não tendo estabilidade, mesmo não tendo vitaliciedade, ele tem uma coisa chamada dispensa motivada. Então, por exemplo, o cidadão, ele é contratado para trabalhar como frentista do posto de gasolina. Ele pode ser demitido a qualquer momento? Pode. Mesmo se for sem justa causa? Mesmo se for sem justa causa, pode. O patrão simplesmente olha para o empregado e fala, não quero mais você trabalhando aqui não. Pode ir embora, vai para casa, estou te demitindo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que, para isso acontecer, o patrão vai ter que pagar uma indenização lá para o frentista do posto. Beleza, sem problema. Tranquilo. Mas o patrão pode demitir sem justa causa? Pode demitir sem justa causa. Agora, o empregado público pode ser demitido sem justa causa? Bom, aí não pode. Isso não pode acontecer porque o empregado público tem direito a uma coisa chamada demissão motivada ou dispensa motivada. A dispensa depende de motivação. Por que depende de motivação? Porque o ato administrativo, ele depende de motivação e a dispensa é um ato administrativo. Tá bom? Ato administrativo depende de motivação e dispensa tem natureza jurídica de ato administrativo, dispensa de empregado público, e por isso tem que ser motivado, tá bom? Então, lembre-se na hora da sua prova, empregado público não tem estabilidade, empregado público não tem vitaliciedade, mas ele tem um direito, o direito a uma dispensa motivada. Então, se o patrão vai dispensar o empregado público,
tem que dizer o motivo pelo qual está dispensando aquele empregado público, ok? Ou seja, não pode simplesmente o patrão, por sua livre e espontânea vontade, demitir o empregado público. Não, não pode, porque o cara fez um concurso público, isso é muito óbvio, isso é muito justo, inclusive, né? Para demitir o empregado público, tem que existir um motivo, ok? E tem que ser um motivo justo, não pode ser a simples vontade do patrão, não, ok? Tem que ser, por exemplo, inassiduidade habitual, ok? Tem que ser, por exemplo, algumas das condutas que configuram justa causa. Abandono de emprego. Okay? O que é abandono de emprego? Abandono de emprego é o cara faltar no serviço sem motivo por 30 dias consecutivos. O que é inassiduidade habitual? O cara faltar no emprego público sem motivo nenhum por 60 dias durante o ano de forma intercalada. Okay? Falta 10 dias em janeiro, falta 10 dias em outubro, falta 10 dias em maio e vai faltando assim, de forma intercalada, tá bom? Ok. Então, assim, lembre-se disso. O empregado público tem direito à dispensa motivada. Okay? A dispensa dele deve ser motivada porque a dispensa se trata de um ato administrativo. E para finalizar aqui as informações de empregado público, eu tenho que falar duas informações importantes. Primeiro, o empregado público é do regime seletista, mas ao empregado público são estendidas algumas normas do cargo efetivo, ok? Empregado público é diferente de cargo efetivo, beleza. Só que o empregado público ele também tem direito e obrigações, direitos e deveres próprios de cargos efetivos, tá? Ok? Vou citar aqui pelo menos 7. Existem inúmeras regras do cargo efetivo que são estendidas para o emprego público. Vou citar 7. Existem outras, mas vou citar só 7. Primeiro, o empregado público não pode acumular 2 empregos públicos. Não pode acumular um emprego público com um cargo efetivo, não pode acumular emprego público com emprego público. Por exemplo, o cara faz concurso para técnico bancário do Banco do Brasil e técnico bancário da Caixa Econômica. Ele pode acumular os dois? Não, não pode. O cara faz concurso para técnico bancário da Caixa Econômica e para técnico do INSS. Pode acumular os dois? Não, não pode. Porque ele se subordina à vedação de acumulação de empregos prevista no artigo 37, inciso 17 da Constituição. Obviamente, a ele se aplica as exceções à vedação de acumulação de empregos. Né? Ele pode, por exemplo, excepcionalmente, fazer o concurso da Caixa Econômica para técnico bancário e dar aula aí na Universidade Federal do Amazonas, em uma universidade pública. Né? Ele faz concurso para a UFAM para dar aula de informática. Pode, sem problema nenhum. Ou dar aula de economia. Pode, sem problema nenhum. Porque, aliás, ele faz concurso para analista, né, que exige a faculdade de economia, por exemplo. Ele faz concurso para economista da Caixa Econômica Federal. Beleza, aí ele passa. Aí ele vai ocupar um cargo de professor na UFAM de economia. Pode, sem problema nenhum. Porque o cargo de professor, ele pode ser acumulado com cargos técnicos ou científicos. E o cargo de economista da Caixa Econômica é um cargo científico ou técnico. Tá? Ele tem natureza científica e técnica. Ok? Então, primeira regra que é aplicada para o empregado público, acumulação de empregos. Segunda regra, improbidade administrativa. Se ele praticar algum dos atos de improbidade administrativa, ele sofrerá as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Isso está previsto no artigo 2º da Lei 8429 de 1992. Terceira regra, o empregado público, ele é agente público, obviamente, ele é um exemplo de agente público, e ele também é funcionário público para finalidades penais. Né? Ele é agente público para fins penais ou funcionário público para fins penais, de acordo com o artigo 327 do Código Penal. Ok. Então, se o agente público
se o empregado público pratica corrupção passiva, ele será punido penalmente na qualidade de funcionário público, ok? Tranquilo. Os atos praticados pelo empregado público, eles são praticados em nome do poder público. Tranquilo, teoria do órgão, princípio da impessoalidade. Tá. Outra informação. Os atos dos empregados públicos, eles são impugnados por meio dos remédios constitucionais. Então, por exemplo, se o empregado público lá da Caixa Econômica está atendendo um senhor, e aí o empregado público, sei lá, tranca esse senhor em uma sala lá dentro do banco, os familiares desse senhor que está tendo o seu direito à liberdade cerceado, os familiares dele, pode ingressar com habeas corpus? Pode. Por quê? Porque o ato praticado pelo empregado público, ele pode ser impugnado pelos remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, ação popular, etc. Tá ok? Beleza. E a regra que eu já falei, né? O empregado público, o cargo ele é acessado por meio de concurso público, de acordo com o inciso 37, inciso 2. E o empregado público, para finalizar essas informações, ele está sujeito a obedecer o teto constitucional do serviço público. Então, o empregado da Caixa Econômica não pode receber mais do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está 39 mil e pouco. Beleza? Agora, existe uma exceção para essa regra aí do teto do empregado público. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista, se o empregador do empregado público não receber nenhum dinheiro público para pagar os funcionários ou para pagar os custeios em geral daquele empregador, aí o empregado não se subordinará à regra do teto constitucional. Então, por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil tem o diretor do Banco do Brasil, tem os gerentes, os diretores e os gerentes do Banco do Brasil, beleza. O Banco do Brasil, vamos supor que ele não receba nenhum dinheiro público para pagar os gerentes e os diretores do Banco do Brasil. Não recebe nenhum dinheiro público. O próprio Banco do Brasil, com a sua própria atividade financeira, que paga o salário dos diretores e dos gerentes do Banco do Brasil. Então, se ele não recebe dinheiro público para pagar os funcionários, significa dizer que ele não se subordina, esses funcionários não se subordinam ao teto constitucional. Por isso, por exemplo, o diretor do Banco do Brasil pode receber 150 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, sem problema nenhum, tá? Desde que o Banco do Brasil não receba dinheiro público para pagar esses funcionários. Tranquilo? Então, esses agentes públicos, né? Então, essas são as informações relevantes sobre os empregados públicos. E, para finalizar, eu vou dizer mais uma informação sobre o empregado público para a gente poder responder as questões. O empregado público e o emprego público, aliás, o emprego público e o cargo público efetivo, eles se diferenciam em vários aspectos. E eu vou dizer aqui algumas diferenças. Eu vou dizer uma diferença importante sobre ele, que cai na prova. O emprego público, ele existe em algumas pessoas jurídicas e o cargo efetivo existe em outras pessoas jurídicas. Ok? Beleza? Então, quais são as pessoas jurídicas que têm cargo público e quais são as pessoas jurídicas que têm emprego público? Tá, beleza. Agora é que vem o seu conhecimento sobre administração direta e indireta. O empregado público, ele existe na administração indireta, desde que seja na empresa pública e na sociedade de economia mista. Agora, o cargo público efetivo, ele existe na administração direta, em todas as pessoas jurídicas da administração direta, e na administração indireta, mas desde que seja na autarquia e na fundação pública de direito público. Aí eu fiz aqui um esquema bem interessante. Cargo público efetivo e emprego público existirão em qual pessoa jurídica? Administração direta, o cargo público efetivo, em negrito, ele existe na União,
nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, nos territórios federais. Na administração indireta, o cargo público efetivo existe nas autarquias, nas fundações públicas de direito público. Beleza? O cargo público efetivo existe na empresa pública e na sociedade de economia mista? Não, não existe. Não existe. Tá ok? Não existe. O emprego público, ele existe na administração direta? Não, não existe. O emprego público existe na administração indireta? Existe, mas somente na empresa pública e somente na sociedade de economia mista. Tá ok? Então, dessas entidades que eu mencionei, o emprego público só existe na empresa pública e na sociedade de economia mista. As outras entidades não têm emprego público, têm somente cargo público efetivo. Beleza? Então eu espero que tenha ficado clara essa informação. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Ó, citar exemplos aqui. Ó. Exemplo: INSS, ABIN, Amazonas, Rondônia, Manaus, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Outro exemplo: INSS, ABIN, ANAC. Outro exemplo: Correios. Outro exemplo: Caixa Econômica Federal, BB. Ok? Tranquilo. Beleza. Ó, preste atenção aqui. No Amazonas, tem emprego público? Não, não tem. Só tem cargo efetivo porque é um estado. Rondônia, só tem cargo efetivo porque é estado. Manaus, só tem cargo efetivo porque é município. Belo Horizonte, só tem cargo efetivo porque é município. INSS, só tem cargo efetivo porque é uma autarquia. ABIN, só tem cargo efetivo porque é uma autarquia. ANAC, só tem cargo efetivo porque é uma autarquia. Que é uma autarquia, tá? Então, Fundação de Direito Público, autarquia, União, Estado, Distrito Federal, município, só podem ter cargo público. Correios, tem cargo público? Não, só tem emprego público, porque é empresa pública. Caixa Econômica Federal, tem cargo público? Não, não tem, só tem emprego público, porque é uma empresa pública. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Banco do Brasil, tem cargo público? Não, só tem emprego público. Por quê? Porque é uma sociedade de economia mista. O emprego público, ele só existe na empresa pública e na sociedade de economia mista. Ok? Tranquilo. Vamos responder as questões agora. Ó. Questão 2016, CESP, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vou até colocar aqui, ó, Anvisa. Anvisa é uma autarquia federal, tá? Beleza. A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. Bom, eu tenho que ler a historinha. Não tem como eu concluir se eu não ler a historinha, tá? Então vamos ler a historinha. João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Preste atenção. A autarquia é uma pessoa jurídica da administração indireta, mas ela é uma pessoa jurídica de direito público. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público que participa da administração indireta. Beleza. A pessoa jurídica é uma pessoa... A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que participa da administração indireta. A mesma coisa a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é uma empresa... É uma pessoa jurídica de direito privado participante da administração indireta. Então, a diferença entre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista é que autarquia e fundação pública são pessoas jurídicas de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tá ok? Lembrando que emprego público só existe na empresa pública e na sociedade de economia mista. Tá, então vamos voltar para a questão. João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta, beleza, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, se é uma pessoa jurídica de direito privado, ou vai ser empresa pública, ou vai ser sociedade de economia mista. Nunca vai ser autarquia, nunca vai ser fundação pública de direito público. Beleza? Tranquilo. Ou seja, esse concurso aí foi para emprego público.
para emprego público, não pode ser para cargo público, porque cargo público só é para pessoa jurídica de direito público. Emprego público é para pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Ok. Aí a pergunta. Ó. A partir das informações apresentadas, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público? Sim, é correto. Não é para cargo público, é para emprego público na situação, no exemplo. Então, a questão cobrou aí o seu conhecimento sobre emprego público. Questão simples. Basta você ler a historinha e interpretar a historinha. Tranquilo, então. Vamos para a questão 65. CESP e Anvisa 2016. A mesma situação do João. Nessa situação descrita, após 3 anos de efetivo exercício, João adquirirá a estabilidade estatutária própria de servidores públicos, desde que seja aprovado em estágio probatório. Bom, está errado. Está errada a questão 65, porque, como eu disse, empregado público não tem direito à estabilidade. E no caso aqui da historinha, pessoa jurídica de direito privado só pode ter emprego público. Né? Pessoa jurídica de direito privado pertencente à administração indireta só pode ter emprego público, não pode ter cargo público. Então, se só pode ter emprego público, João, que é empregado público, jamais adquirirá estabilidade. Está errada aqui a questão 65. Questão 66. CESP e Anvisa 2016. Com a aprovação no referido concurso, é a mesma historinha do João, tá? Com a aprovação no referido concurso, João passará a ocupar cargo público efetivo regido pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis. Errado. João não vai ocupar cargo público efetivo. João vai ocupar emprego público, não cargo público efetivo. Beleza? E João não será regulado, não será regido pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis. Não. João vai ser regulado pelo contrato e pela CLT. Por isso que é um regime seletista. Então está errado aqui a questão 66. Ok? Então a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando dos agentes públicos e finalizar aí as informações relevantes para a prova da CESP. Ok? Então até mais. Daqui a pouco a gente volta.